Já se perguntou por que costumamos dizer que você colhe o que planta? De onde vem? Vamos aprofundar isso hoje. O conceito de plantar e colher é tão antigo quanto a própria vida. É um princípio fundamental observado na agricultura, onde você planta uma semente, nutre-a e, depois de algum tempo, colhe o que você plantou. Mas esse princípio se estende muito além da agricultura e está profundamente enraizado na estrutura de nossa existência. Cada decisão que tomamos, cada ação que tomamos, é como plantar uma semente. Com o tempo, coletamos os resultados dessas ações. Se plantarmos sentimentos de humildade, honestidade e trabalho árduo, colhemos recompensas de amor, respeito e sucesso. Inversamente, seremos sentimentos de raiva, engano ou preguiça, sentimentos de ressentimento, desconfiança e fracasso. O princípio de semear e colher não é apenas uma técnica agrícola, mas uma lei universal que rege nossas vidas inteiras. Portanto, vamos ficar atentos às sensações que plantamos em nosso dia a dia. A Bíblia apresenta uma parábola interessante que ilustra perfeitamente esse conceito, conhecida como a parábola do semeador. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 3 a 8, conta a história de um semeador que saiu para semear. Algumas sementes caíram no caminho, e os pássaros vieram e as devoraram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não tinham muita terra, e logo brotaram, mas ao nascer do sol foram queimadas, por não terem raiz, murcharam. Algumas sementes caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram, mas outras caíram em terra boa e produziram grãos, cerca de 100 vezes, cerca de 60, cerca de 30. Esta parábola pinta um quadro vívido das condições do coração humano e da nossa resposta à palavra de Deus. As sensações que caíram no caminho representam aquelas que ouvem a palavra de Deus, mas não a entendem, e o maligno vem e a arrebata. O solo rochoso significa aqueles que receberam a palavra com alegria, mas quando surgem problemas ou perseguições, eles rapidamente caem. As sensações entre os espinhos são semelhantes àquelas que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a atração da riqueza sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. As sensações que caíram na terra boa, porém, representam aquelas que ouvem a palavra, entendem e dão frutos. São os indivíduos que, com o coração aberto, recebem a palavra de Deus, nutrem e permitem que ela crie raízes. Os frutos que colhemos na vida são diretamente proporcionais à qualidade bem recebida e nutrimos as sementes plantadas em nossas vidas. Cada um de nós é um campo capaz de produzir colheitas abundantes, mas cabe a nós garantir que nosso campo, nosso coração, seja um terreno fértil para a palavra de Deus florescer. De maneira semelhante, Jesus conta outra parábola, a parábola do trigo e do joio. Aqui, o reino dos céus é comparado a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e depois foi embora. Esta história ilustra lindamente a realidade do nosso mundo, onde o bem e o mal coexistem, onde os justos e os injustos vivem lado a lado. Um elemento de paciência também é demonstrado pelo dono do campo. Ele decidiu deixar o trigo e o joio crescerem juntos até a colheita, refletindo a incrível paciência de Deus, sua disposição de permitir que o bem e o mal coexistam até o momento do julgamento final. O dia da colheita chegará quando o trigo e o joio serão separados, representando o julgamento final. Então, o que tudo isso significa para nós hoje, enquanto navegamos pela vida? Os princípios descritos nestas parábolas permanecem tão relevantes como sempre. Podemos considerar cada decisão que tomamos como uma semente sendo semeada. Nossas ações, nossas palavras e até mesmo nossos pensamentos criam ondulações no grande esquema de nossa existência e além. E, assim como nas parábolas, a natureza das sementes que plantamos determina a colheita que colheremos. Quando escolhemos a segurança, a compaixão e a integridade, estamos semeando boas sensações. Essas sementes nem sempre brotam instantaneamente, mas com tempo e paciência podem produzir uma colheita abundante de alegria, paz e satisfação. Pelo contrário, escolhas enraizadas na negatividade e no egoísmo podem parecer atraentes no curto prazo. Lembre-se de que cada decisão que tomamos é uma semente plantada, e eventualmente colheremos seus frutos. Portanto, escolha com sabedoria e semeie boas sementes para uma colheita abundante.